E aí, meu irmão Átila, o que é que você acha pelos seus estudos, pelo que você pensa, por aquilo que você acredita? Israel ainda continua sendo uma cidade santa? Claro que sim, claro que sim. No programa passado, nós falamos até sobre isso, né? E todo esse movimento, né, todas essas falhas, na verdade, nós, como igreja do Senhor Jesus, como a noiva, nós deveremos agradecê-los até. No programa passado, nós vimos que Israel não é o único amor de Deus. Deus não é um Deus exclusivo de Israel. Deus é um Deus da humanidade, da criação. Mas vimos que mesmo Deus sendo um Deus de todos, não apenas de Israel, assim como eles ensinam até hoje, mesmo assim Deus escolheu aquele lugar, aquele povo, para que através deles Deus fosse conhecido. Então, essa é uma parte da explicação. Deus escolheu eles para que eles tornassem o próprio Deus conhecido pelas outras nações. E assim aconteceu. Israel se desvia várias vezes por toda a história. Nós vemos os juízes sendo levantados, o povo se ajeita, o juiz morre, Israel cai, e assim vai passando de tempos em tempos. Ora é um rei temente a Deus, ora é um rei ímpio, e assim é toda a história, e assim a nossa cultura ocidental, nós como igreja, demos apenas continuidade a isso, certo? Muitos de nós permanecem firmes, mas uns a humanidade é como as ondas do mar, sobe e desce, vai e volta e etc. Mas por que nós deveríamos agradecer a Israel? Porque não apenas Israel nos apresentou esse Deus único e verdadeiro, mas porque através desse Israel alcançamos a graça. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, no capítulo 11 do livro de Romanos, Paulo dá a seguinte informação. No verso 11, ele diz assim, ó, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Paulo está falando de Israel, dos israelitas. Acaso eles tropeçaram, eles falharam, eles pecaram, só para continuarem mortos, para perderem a salvação? Paulo vai responder, de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, vou explicar de novo, deles quem? De Israel. Por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios. Então, o que Paulo está querendo nos mostrar, nos ensinar, é que a salvação só foi capaz de nos alcançar por conta da queda de Israel. Se formos continuar lendo o texto, iremos ver que, através da salvação que nós, gentios, alcançamos por conta da queda deles, o que eles vão sentir é ciúme, porque vai ter uma hora que eles vão ver o que Deus está fazendo pela igreja, por nós gentios, e eles vão dizer, esse aí é o nosso Deus, eu quero isso. E aí, uma vez eles sentindo ciúmes, eles vão recobrar a consciência e correr atrás daqueles que Zacarias diz que eles vão ver, aqueles que o transpassaram. Então, até aqueles que maltrataram, que o achincalharam, porque até hoje isso acontece, quando eles falam do Cristo, do Jesus, eles vão ter que reconhecer que de fato ele é Deus. Como que isso vai acontecer?
porque através do que ele vai fazer, do que ele está fazendo conosco, provocará ciúmes neles, porque eles entenderão que de fato Jesus é Deus. Então, a questão não é que Israel deixou ou não de ser santo ou abençoado, mas que todos nós seremos um só corpo, a igreja. Não só o Ocidente, os que eram antes gentios, mas junto com Israel, nós somos a noiva. A Bíblia, ela só te cortando um pouquinho. A Bíblia, geralmente, ela é voltada mais para aquele povo de Israel, né? Sendo que a cidade, como diz, né? Os lugares que Jesus andou, os lugares mais próximos, sempre foram próximos ali, né? Tanto que a Bíblia sempre é resumida, assim, em lugares próximos. As histórias dizem que quando Jesus andava muito tempo, mas não era cidade tão longe assim, a percussão que Jesus andava, sempre foi em volta. E a promessa que Jesus falava, e os escribas, os fariseus, era sempre ali, naquele lugar ali, né? Acho que a gente até já conversou sobre isso certa vez. O que isso quer dizer? Vou dizer de novo. Deus não é um Deus exclusivo dos judeus. Deus é um Deus de toda a criação. Quando você fala que a Bíblia se trata apenas daquela região, ou seja, da geografia ali bíblica, é claro, nós estamos falando de um tempo onde não tinha transportes aéreos, os transportes marítimos que tinham eram muito precários, o transporte terrestre que tinha era a tração de animais, então não dava espaço suficiente para que para que o Cristo percorresse. Porém, é nesse sentido que ele levanta os discípulos. Vão e preguem. E ele diz não só a Samaria, não só a Jerusalém, não. Ele diz a todas as nações, línguas e tribos. Então, o Evangelho, apesar de mostrar aquela região apenas, mas ele trata de toda a criação, de toda a humanidade. E isso fica claro com o que de fato é o Novo Testamento. Eu peço perdão se eu estou te escandalizando. Talvez você não esteja preparado para escutar isso. Mas você que está lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e pensando que aquilo ali é o Novo Testamento, não é. Cristo entra na sinagoga para ler o rolo, a palavra do rolo, as escrituras, ele está lendo o Velho Testamento. Exatamente. Cristo veio para cumprir a lei, o Velho Testamento. Até João, querido, você está diante das velhas escrituras, do que a gente conhece como Velho Testamento, do que os judeus chamam de Taná, que é a Torá junto com os profetas e os salmos. Então nós só vamos ver de fato o Novo Testamento de Paulo para frente, de Atos para frente. Mas Jesus, ele está ministrando a respeito da lei. Então, quando nós vemos Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, quando vemos Paulo escrevendo as cartas, as igrejas gentílicas, outrora pagãs, sociedades pagãs, ele de fato está apresentando uma nova escritura, um novo testamento inspirado pelo o Deus Espírito, lógico, baseado no que Jesus ensinou, pregou. E é nisso que temos que entender que, por conta da dureza do coração deles, que não receberam, assim diz claramente João 1:12,
que ele veio para os seus, porém os seus não o receberam. Rejeitado. Por conta dessa dureza, a graça nos alcançou, chegou até nós a salvação. É isso que o livro de Romanos, capítulo 11, que a gente acabou de ler, está nos dizendo. E para finalizar, Cícero, eu quero só terminar. E a partir do verso 13, ele diz assim, ó, estou falando a vocês gentios. Olha, a vocês gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, o 14, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo. Então, mais uma vez, o texto finaliza com o mundo. Deus não é um Deus de israelitas apenas. Deus é Deus do mundo inteiro.